Eu sou Silvana Medeiros Maia, do canal e site Saúde como Caminho. Venho fazendo uma série extraordinária que se chama Nada é por Acaso, em que eu vou ajudando a vocês a compreender as oportunidades, os significados que a vida está oferecendo em cada situação que você vive, principalmente nas situações que se repetem. As situações que se repetem na nossa vida são aquelas que a gente precisa olhar, porque elas estão na ordem do dia, elas devem ser nossas prioridades. Só que muitas vezes a gente foge, né? A gente foge porque essas situações muitas vezes são dolorosas e a gente quer viver na segurança e no conforto. Então a gente fica fugindo, criando fantasias, ou trabalhando demais, ou com vícios, buscando prazer exagerado, fugindo tudo como resultado do medo. Eu falei no vídeo anterior, no 41º vídeo, desse momento de paralisia em que o medo faz com que você pare e você não faça o que precisa ser feito. Hoje eu vou para a lição seguinte, que é o 9 de espadas, lembrando a vocês que essas cartas fazem parte do conjunto do tarô mitológico e que Carl Jung descobriu que em cada carta do tarô existe uma representação simbólica das situações que nós iremos vivenciar mais cedo ou mais tarde para nosso crescimento espiritual. Então não tem como a gente pular etapas, não tem como a gente não fazer essa lição, não experimentar essa lição e aprender com elas. Eu só passo para a lição seguinte quando eu dou conta de aprender a lição que está hoje, a experiência, ou seja, viver de maneira saudável as experiências que estão se apresentando hoje na minha vida. Então, viver no presente, viver com os pés no chão, já faz com que você aproveite as oportunidades, não deixe elas passarem e se repetirem continuamente. Ó, nesse momento, o personagem ele cumpriu a sua missão dentro do sistema familiar ao qual ele pertence. Lembra que esse naipe de espada, fala desse aprendizado dentro das lições do sistema familiar que a gente pertence, que não sei se vocês concordam comigo, é onde estão os principais desafios. Quando a gente consegue entender isso e acolher, aprendendo com essas situações, com as pessoas que estão ao nosso lado, com a história que nós vivemos com os pais, com irmãos, com tios, com avós, ou seja, quando a gente aproveita, agradece e aproveita cada experiência vivida, a vida da gente começa a se abrir, a gente começa a ter mais vitalidade, ter uma vida mais saudável. Mas vamos voltar aqui para essa situação. Quando ele finalmente mata a mãe, lembrando que o desafio desse personagem de Orestes, na mitologia grega, né, porque eu estou usando o tarô mitológico, é vingar a morte do pai, que foi assassinado pela própria mulher e o irmão, que era a mãe e o tio dele. Então ele, dentro da sua linhagem, por ele ser o filho único, o filho homem, ou o mais velho, ele tem que vingar a morte do pai matando a mãe. E nessa situação aqui, ele já fez o que precisava ser feito. Ele matou a mãe. Ele matou a mãe e aí ele está angustiado, porque, inclusive, ele vê aquelas fúrias, aqueles seres que tecem o nosso destino de acordo com a herança, como eu disse no vídeo anterior. Nosso destino, o que a gente está vivendo hoje, o que a gente está colhendo hoje, é resultado das histórias que nós vivemos, que a nossa consciência viveu, aprendendo, amadurecendo em vidas passadas e nessa mesma vida desde que a gente chegou aqui, a partir das escolhas dentro do que a gente pode e o que a gente quer. Então elas estão aqui, ó, apontando 9 espadas para ele se sentindo super angustiado, culpado. Por quê? Porque ele fez o que ele tinha que fazer, mas não era o que ele queria fazer, porque ele ama a mãe, ele amava a mãe e ama a mãe,
mas ele teve que matar porque era a sua responsabilidade dentro do sistema familiar. Essa carta fala de leis e de propósitos e de mistérios que está além do nosso entendimento racional. Por isso que é confuso a gente entender essa lição aqui. Como assim? Ele matou a mãe, mas ele está se sentindo, ele está se torturando pela culpa. Ele tem medo do que essas consequências vai gerar no destino dele. Olha, ele tem medo da acusação das fúrias, porque na verdade tudo é nossa frequência. Então ele fez o que tinha que fazer, mas ele desde o princípio ele não queria fazer. Ele fez porque precisava, porque fazia parte da responsabilidade do lugar que ele ocupava. E às vezes acontece isso com a gente. Nós estamos dentro do lugar da família, dentro do sistema familiar, seja como filho, seja como pai, seja como irmão, que você vai precisar tomar uma decisão, como eu disse no vídeo passado, que vai contrariar os outros. Então a gente às vezes vai ter que se afastar de uma pessoa, afastar uma pessoa dos nossos pais, um filho, às vezes um irmão que está prejudicando a saúde dos nossos pais e a gente vai ter que tomar uma providência. Quando os nossos pais não têm mais condições de escolher isso, lembre sempre, é preciso respeitar, honrar e respeitar o destino de cada pessoa. Então, se o pai e a sua mãe quer permanecer junto de alguém que você considera que é ruim, é preciso que você respeite. Mas, ao mesmo tempo, quando você percebe que seu pai e sua mãe estão sofrendo dentro de uma situação e eles pedem a sua ajuda, é muito importante que a gente entenda isso. Para você ajudar, é preciso que você compreenda o seu lugar. Cabe a você intervir nessa situação. As pessoas envolvidas ou a pessoa ou uma dessas pessoas pediu a sua ajuda e você pode ajudar, certo? Então, essa ideia, e aí precisa de muita ponderação, reflexão, para saber, porque muitas vezes a gente age por impulso, a gente age nessa busca enrefreada de poder, de querer ser mais, de arrogância. Eu já caí muito nesse erro, trazendo para mim situações que não eram minhas, que eram de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, hoje eu já percebo que eu preciso, em algumas situações eu preciso intervir. Por quê? Porque pessoas que eu amo muito estão sendo lesadas e elas pedem minha ajuda de alguma forma. Então eu peço licença ao sistema familiar, e muito importante isso, eu sigo uma pessoa maravilhosa, a minha psicóloga, que também é consteladora, Josi Lucena, e ela diz isso sempre: peça licença ao sistema familiar para agir para o bem do próprio sistema, né? Agir pelo seu bem e o bem de todas as pessoas que estão envolvidas no sistema. Então, aqui, essa culpa, essa sensação de culpa e o medo das consequências dos nossos atos vai acontecer. É um processo também de aprendizado. Mas avalie, se você fez o que precisava ser feito e só tinha você naquele momento para fazer, é porque a responsabilidade era sua. Que é a história desse rapaz. Ele era o filho, homem mais velho, era dele essa responsabilidade, mesmo ele não querendo. Então se pergunte quais são as responsabilidades que estão aí dentro do seu sistema e que muitas vezes você está deixando para outras pessoas, você está fugindo, seja no papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, de companheiro, de companheira, o que lhe cabe e o que não lhe cabe. Essa oportunidade de entender isso ajuda você a amadurecer, ajuda a ampliar a sua consciência. O desenvolvimento espiritual da nossa consciência acontece nesse processo em que eu preciso parar, refletir, ponderar para poder agir de maneira adequada. Ok? Espero que eu esteja contribuindo com vocês para que vocês possam aproveitar as oportunidades que a vida está oferecendo. E se vocês estiverem sentindo dessa forma, eu peço que vocês compartilhem com irmãos, com parentes, com amigos. Publique nas suas redes sociais, publique o vídeo no seu Facebook. Me ajude a levar essa informação, esse conhecimento para que as pessoas possam viver de uma maneira mais ampliada, ok? No próximo, eu vou falar sobre o que é que acontece no fim dessa história com esse personagem, quando ele fecha esse ciclo. O que é que acontece? Aguarde no próximo vídeo. Lembre, assista a série inteira. Nada é por acaso.
canal Silvana Medeiros Maia no YouTube. O canal é Saúde como Caminho. Fiquem com Deus e até o próximo.